gravar então nosso papo, então está Lu, contigo. Beleza, gente. Então, assim, olha, como a gente já disse, nós estamos muito felizes e muito honradas de contar com a presença de vocês nesse momento. A gente sabe o quão difícil é mais um webinar, mais uma reunião. Então, assim, para a gente é uma alegria e uma honra ter vocês com a gente. Muito obrigada pela presença. E a gente vai começar me apresentando, vou começar me apresentando rapidamente, apesar de eu conhecer grande parte de vocês, não conheço todos. Então, eu sou a Luciana. Junto com a Suzana, eu sou fundadora da Maternidade nas Empresas. O meu background é na área de comunicação, bem na área de publicidade, do design. Trabalhei bastante com a parte de user experience, que é a experiência com o usuário. Adoro essa interação com pessoas. E a gente também, né, a gente é professora do primeiro MBA de diversidade do Brasil. Inclusive, alguns alunos também estão presentes, a gente agradece muito. E estamos aí, pode isso, vamos lá, vamos aproveitar bastante aí o nosso tempo. Então, para quem não me conhece, eu sou Suzana Zaman, então junto com a Luciana sou fundadora da Maternidade nas Empresas, eu sou engenheira de produção, de formação, mas há 15 anos atuo em gestão de pessoas, comecei minha trajetória em consultoria, com gestão da mudança e cultura organizacional, e hoje é um privilégio me encontrar dentro dessa temática de gestão de pessoas, de equidade de gênero e maternidade. Eu e a Luciana, na verdade, somos alunas do mestrado. Eu faço minha pesquisa tem a ver com a equidade de gênero e especificamente como a Covid vem transformando a nossa relação com o trabalho, com a questão da flexibilidade e como que isso pode vir a contribuir com as questões de equidade de gênero. Então, a gente até vai abordar isso ao longo da fala de hoje. Vai ser um privilégio poder dividir isso com vocês. E o meu tema de mestrado é a questão da parentalidade nos ambientes organizacionais, utilizando uma metodologia que se chama Dilemma Driven Design. Também a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso. E aqui, só para agradecer também a confiança desse trabalho, fazem 3 anos que a gente atua. Esses são os nossos clientes, a gente está muito feliz de ver alguns de vocês, muitos de vocês aqui com a gente e também expandindo esse trabalho. Então, vou deixar agora... queria só reforçar, só um minutinho antes da gente chamar a Margarete para se apresentar. Eu gostaria de falar que por trás dessas marcas existem grandes pessoas, existem pessoas que querem fazer a diferença no ambiente organizacional e também no mundo. Então, a gente é muito privilegiado de trabalhar com essas pessoas que têm uma humanidade acima da média. Então, muito obrigada a vocês que estão aí e queria reforçar isso, que existem pessoas incríveis por trás dessas marcas que a gente está vendo por aí. Verdade. Então agora, Margarete, um espaço para você se apresentar, né, para falar um pouquinho de você, do movimento. Fica à vontade. Ai, tá sem som. Não, já tirei. Boa tarde, tudo bom? É melhor tirar essa foto, que as pessoas vão comparar eu antes da pandemia e agora. Margarete, você é ótima, né, Margarete? A gente mudou muito, né? Acabou tudo, acabou todos os cuidados. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Luciana e Suzana conheço há alguns anos, mas cada vez mais próximas, né? Nessa área que a gente trabalha de diversidade, inclusão, de gente, de avanços para tornar o nosso mundo e as pessoas e as famílias melhores, a gente tem que fazer muitas parcerias, né? E reconhecer aí as incompletudes, né? E a Suzana e a Luciana têm um trabalho muito bacana que o Movimento Mulher tem apoiado na medida do possível, levando essas inovações que elas têm desenvolvido com as empresas também para as 72 empresas associadas do Movimento Mulher. E é um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho dos meus aprendizados aí nessa jornada. A gente consegue avançar sempre um degrauzinho quando a gente tem esses espaços de troca. E eu tenho certeza que vai ser bacana te ouvir vocês também, ouvir as meninas, e eu vou dar o meu melhor aqui, tudo que eu pude aprender ao longo dessa jornada sobre esse tema. Eu sou psicóloga de formação, psicopedagoga, e agora pós-graduanda em Direitos Humanos e Neurociência. Eu resolvi fazer 2 pós-graduações no momento de pandemia, no momento de loucura. Pague 1, leve 2, e aí eu estou enlouquecida, estudando de madrugada. Mas é o meu que eu achei que não ia dar mais tempo e aprendi também que sempre dá tempo quando a gente quer
e dedica um tempinho para a gente, né? Passei muito tempo da minha vida cuidando de outros, né? De filhos, de ex-marido, de clientes, aí resolvi também cuidar de algumas coisas que eu gosto. Estou bem feliz nesse momento novo. Eu tenho atuações complementares, eu sou consultora em diversidade e inclusão pela Goldenberg, é uma empresa de consultoria com mais de 25 anos de mercado. Na verdade, a minha atuação é mais ampla, eu atuo em direitos humanos e mundo corporativo. Então, vou dizer, até 10 anos atrás, o meu trabalho era muito focado em responsabilidade social, investimento social privado, auxiliando as empresas nessa dimensão cidadã. E nos últimos 8, 10 anos aqui no Brasil, a pauta da diversidade e inclusão no mundo corporativo chegou atropelando a pauta de direitos humanos, e incluí essa temática também na minha atuação, e tenho aí toda uma metodologia desenvolvida e auxilio grandes empresas no desenho da plataforma como um todo. Então, é bom falar, porque a minha formação não é só em gênero, apesar de eu ter uma atuação muito forte na questão de gênero, mas atuo com as empresas desde o censo, diagnóstico, posicionamento em diversidade e inclusão, toda a parte de plano tático e execução dos treinamentos, né? E atendo grandes empresas nessa jornada. Então, Santander, Vivo, a Raia Drogasil, que está aqui, a gente tem um trabalho bacana juntos, Magalu, com toda essa ação toda que está no auge, faz parte do plano tático que ganhamos, em cima de um posicionamento, em cima de um censo e de uma pesquisa, que só apareceu para público uma única ação afirmativa que teve que ir para público, né, para poder buscar os candidatos negros, e muitas empresas da área farmacêutica, Roche, Eurofarma, Gol, e indústria, né? Que é interessante esse movimento também, que são áreas geralmente muito masculinizadas, com um público muito, assim, mais de 70%, 80% às vezes de homens brancos, héteros, que também estão fazendo esse movimento. Então, indústria de vidro, como Sebrae, minério, como Nexa. Eu acho interessante a gente ver esse movimento, né, de como que vai ampliando aí a intenção de avançar na questão de diversidade e inclusão. Um dos meus trabalhos como consultora foi estruturar um movimento empresarial. Eu fui buscada por 8 empresas que na época já tinham um trabalho conjunto, globais, que tinham interesse de um grupo onde a gente pudesse construir uma inteligência coletiva em prol do empoderamento feminino e da equidade de gênero. Essas empresas eram Nestlé, Unilever, Johnson & Johnson, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart, dentre outras. E eu fiz o trabalho de consultoria de estruturação estratégica, tática e também da comunicação do Movimento Mulher, e depois eles me convidaram para gerir este movimento. Então, o Movimento Mulher é um dos clientes da Goldenberg. Hoje são 72 empresas, fico muito feliz de falar que no período de pandemia nós tivemos 15 novos associados, então isso é legal quando a gente fala, será que as empresas estão deixando de investir? Será que estão tirando o pé, né? A imprensa gosta de abordar por essa área. Será que essa é uma área não essencial que vai ser cortada? Pela minha experiência, tanto como consultora como com movimento, não. Muito pelo contrário, acho que houve um foco muito claro na importância das pessoas e da gestão das pessoas, e o quanto as pessoas e os colaboradores que vão fazer essa empresa ser vencedora ou não, né? Pós-pandemia, né? Em novos tempos. E aí, é lógico, né, gente? A gente sempre está falando de um grupo de empresas, eu gosto de destacar isso, porque senão eu pareço meio poliana, achando que o mundo está resolvido e todas as empresas estão super articuladas e querendo tornar seus times diversos e inclusivos. Nós estamos falando de um grupo de empresas muito seleto, que vocês fazem parte, essas que eu citei, que são empresas que já entenderam genuinamente que uma empresa diversa e inclusiva é justo socialmente, é uma questão de direitos humanos, de dar direitos equitativos para todos, e é um diferencial competitivo para os negócios. Então, e tem aí, sei lá, mais de 80% de outras empresas, que não são essas grandes empresas que estão se movimentando, que ainda estão em outros estágios de números. Então, eu ainda faço muitas palestras e workshops para mostrar a importância de se investir em diversidade e inclusão. Então, alguns já estão ali um passo, 2, 3, 4 passos à frente, né, com questões até mais sofisticadas em relação
a diversidade, trabalhando a interseccionalidade, a questão da mulher negra, da mulher deficiente, da mulher lésbica, e outros ainda estão falando, que história é essa moda, né, de diversidade e inclusão? É esse panorama heterogêneo que a gente tem no mercado. É por isso que a gente precisa tanto de vocês também para nos ajudar, não só a olhar e avançar no trabalho interno, na profissão, mas também para serem exemplo, inspiração e luz para iluminar o caminho de outras empresas. Eu trabalho há muitos anos nesse mundo corporativo, eu costumo dizer que eu vejo as empresas quase que organizadas em duas dimensões, as pioneiras e as seguidoras, né? Assim como as pessoas, né? As organizações também têm aquelas que arriscam e vão, porque entendem e veem sentido nessa direção, e outras que vendo que essas foram, né, na mata fechada, abrindo caminho, subiu as ações ali da Magalu por causa do programa de trainee, nossa, Natura, e assim nós vamos, na verdade, avançando e trazendo com a gente, iluminando e mobilizando e engajando outros, né? Essa é a minha crença. Então, a minha vida profissional toda foi na crença da justiça social. Eu tenho justiça como... Quem é meu amigo pessoal, meus filhos falam isso. Às vezes, isso é tão forte em mim, no meu dia a dia, que às vezes até incomoda. Assim. Então, essa coisa de ser justo, correto, né, equilibrado, sempre foi uma tônica minha pessoal, e eu traduzi isso para o meu propósito de vida, por isso que eu trabalho tanto e me divirto tanto, porque eu faço exatamente o meu propósito. E a crença de que as empresas são uma força transformadora em qualquer país, mas no nosso, especialmente, a necessidade de transformação social vinda das empresas é muito maior, né? É verdade, a gente vai explorar isso, né? O papel das empresas vai ser um tema que a gente vai explorar na nossa fala, na sequência. Então, muito obrigada, Margarete, por ter aceitado o convite da gente poder fazer esse papo agora. Vai ser bem rico, né? E somos muito admiradoras da Margarete e de todo o trabalho, viu, Margarete? Muito obrigada, obrigada pela inspiração. Então vamos lá, gente. Vamos para o nosso papo. A gente vai apresentar um contexto antes da gente começar de fato as perguntas. Sala limpa, sala limpa. Alô? Tem sala alguém? Limpa, Opa, sala limpa. não mudo, por favor. Sala limpa, sala limpa. Alô? Opa. Sala limpa, Luciana, sala limpa. quem tiver com o microfone. Sala limpa, sala limpa. Oh, meu Deus. Alô? Vixe, já tá todo mundo aí, é? Já tá todo mundo. A reunião já Oh, meu começou Deus. faz uns 15 minutos. Me desculpa pelo atraso, viu? Era para eu ter chegado antes. Que eu, para fazer aqui essa limpeza da sala, da Zoom, mas é porque eu estava muito ocupado, meu povo. Vocês vão me desculpar. Eu não sabia que a sala já estava desse jeito. Eu tive que hoje ficar tomando conta do meu neto. E é por causa disso que eu me atrasei. Ô, meu povo, pelo amor de Deus, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, que já vai começar, já eu libero para vocês. É coisa rápida, não vai demorar nada. Sabe, eu sou muito curioso, sabe? Eu gosto sempre de saber qual é o assunto dessas reuniões que estão acontecendo por aqui e tal. Porque aqui na Zoom acontece tanta reunião, mas é tanta reunião. Antes da pandemia, não era isso, não. Era tranquilo, mas o meu trabalho aumentou. Rapaz, mas aumentou de um jeito tal que eu não estou nem... Não tem horário para beber água, não tem horário nem para ir no banheiro. É reunião direto. E esse povo que fica aí com as câmeras desligadas, aí faz uma bagunça que eu nem sei como é que deixam esses cantos tudinho por aí, viu? E eu vou dizer, olha só, eu já aprendi muita coisa aqui nessas reuniões que tem pela Zoom. Tem coisa boa, mas tem umas aí que não são tanto assim, não. Mas eu fico curioso, para saber do que se trata. Por acaso, vocês estão falando do quê? Pode me dizer? Olha, qual que é o nome do senhor? Me desculpa, minha filha. Eu sou o seu Tunico. Eu trabalho aqui na manutenção da Zoom, fazendo a limpeza das salas, viu? Beleza, seu Tunico. Olha, hoje a gente vai falar sobre acolhendo a parentalidade para maximizar os resultados de negócio. Vixe, isso daí tem a ver com a valorização das mães e dos pais das empresas, não é não? Exatamente. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, ó.
Esse assunto, minha filha, está debaixo do tapete de várias empresas, viu? Tem gente que não está nem vendo para o que está acontecendo por aí. Eu vou fazer o seguinte, tira essa sala aqui da minha frente. Meu povo, vocês não acreditam o que foi que aconteceu. Porque a minha filha, ela foi mandada embora no dia que ela voltou da licença maternidade. A pobrezinha já estava toda perdida, depois de ficar 4 meses fora com a criança. Ela se planejou toda, até coloquei eu e minha mulher para poder cuidar do menino. Aí chegou lá, a maior decepção. Vocês tinham que ver como é que ela chegou aqui em casa arrasada, chorando. Agora, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um amigo, o tal do Cosmos. Esse cara é... Rapaz, o Cosmos sempre conspira a favor, meu povo. Eu vou dizer, oh, meu Deus do céu, que coisa boa, porque esse universo é bom demais comigo. Eu caí, foi na reunião certa, então. Porque eu estou vendo que vocês estão tratando desse assunto aí mesmo, não é não? Exatamente. Então, quer dizer que vocês e as empresas todas de vocês aí se preocupam com esse assunto. Isso. Por acaso, de que empresa que vocês são, hein? Eu estou querendo mandar o currículo da minha filha, aí se vocês puderem colocar o nome de vocês, a empresa aí no chat, já vai me ajudar muito, viu? Vocês ainda nem imaginam o que é que rola nesses chats. E as mensagens no particular, então, nem me fale. Agora, eu fico até comovido, obrigado. Gente, por saber que tem tantas empresas que se preocupam com isso. Eu vou conversar com a minha filha, viu? Agora, eu posso ficar um pouquinho aqui com vocês, só para saber um pouco mais do que está se tratando, minha filha? Claro, seu Tonico, fica à vontade. Agora você é nosso convidado também. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Eu não vou atrapalhar, não, eu vou ficar quietinho aqui, viu? Fica tranquilo. Que legal, adoramos a sua presença e esse Cosmo também é meu amigo. Eu vou te contar isso. Ele é amigo nosso também, né, Su? Também. Seja muito bem-vindo, seu Tonico. Eu adorei. Obrigada por deixar nossa sala cada vez mais limpinha. Estamos muito, muito felizes. Isso aí. Então agora, seu Tonico, pode prestar atenção. Acho que você vai gostar desse conteúdo. A gente vai dar um breve contexto do que a gente vai falar. Então vamos lá. Antes da pandemia, o que a gente tinha de cenário? Os holofotes das empresas estavam focados para quem? Para a figura do CFO. Depois da pandemia, a gente vê uma mudança desses holofotes, né? A gente sai da figura do CFO como super importante e a gente tem a figura do RH, né? Recebendo aí todos os holofotes, né? E as empresas perceberam a questão do cuidado como um ponto hiper estratégico que a gente tem que prestar atenção nisso. E por que o cuidado, né, tem a ver com o nosso trabalho? Porque a maternidade é o exemplo máximo do cuidado, né? Então, a gente pode aprender muito com a maternidade. A gente acredita que a maternidade inspira a gente cuidar dos outros seres humanos e também dos colaboradores, né? Estender esse cuidado também para os colaboradores da nossa empresa. Para a gente, a maternidade é uma coisa que vai além do biológico. Nosso nome é Maternidade nas Empresas, mas a gente não vai só falar de maternidade, a gente não vai só conversar com mães. Para a gente, a maternidade é uma coisa que vai além. Para nós, a maternidade é mindset, ou seja, uma forma de ver o mundo. Como assim uma forma de ver o mundo? A gente acredita que essa forma de ver o mundo é orientada pelo cuidado e pela empatia. E uma coisa muito interessante que a gente aprendeu é que mães acreditam muito num futuro melhor, mas elas agem, sobretudo, no presente. E isso é uma coisa que a gente pode trazer para o nosso trabalho e trazer também isso para a liderança. E se a gente for pensar, os líderes que mais engajam, que mais inspiram os seus times, são líderes que têm esse cuidado, né, na veia. Então, Su, por favor, pode passar o slide. A questão do cuidado envolve as pessoas e os líderes que têm isso, eles encontram aí, eles se destacam, né? Porque o líder não é só aquela pessoa que vai ensinar a realização do trabalho profissional, não. O líder inspira para a vida. O líder ajuda as pessoas a encontrarem aí esse caminho de autorrealização.
E nesse contexto novo, a empresa então passa a ser rede de apoio, porque esse espírito cuidador faz surgir entre empresas e colaboradores um elo de cumplicidade e confiança. Então as empresas assumem um novo papel nessa relação. E o bem-estar acaba se tornando um aspecto central da estratégia organizacional, porque de fato, quando a gente começa a considerar a questão de que o bem-estar do colaborador impacta no desempenho, tem um efeito positivo no desempenho corporativo, a gente começa a entender que ela, na verdade, deve ser um aspecto a ser cuidado, a ser central da nossa relação. Ai, gente, perdão por causa da aprovação. Ah, porque quando você aprova, você tem que tirar do compartilhamento. Sim. Eu compartilho por aqui, Su. Vamos Tá. fazer isso. Compartilho por aqui. Beleza. Eu vou interrompê-lo. Tá. Me autoriza aí, por favor, a compartilhar. Claro. Gente, mil desculpas, é que a gente está com pequenos detalhes. Deu, Lu? Tô indo. Compartilhar minha Bom, tela. mas então o que a gente estava comentando... Beleza. Pode ir. Ai, que bom, gente. Então tá. Então, o que a Gallup, na verdade, o Instituto Gallup trouxe? Ele reforça esse conceito de que quando a gente se preocupa, porque por muito tempo se questionou, o ambiente corporativo se questionou sobre o cuidado do indivíduo, o bem-estar do indivíduo. Se pensava que o gestor deveria focar exclusivamente no desempenho profissional daquele colaborador no ambiente de trabalho. E aí, estudos vêm provando que não, que na verdade o bem-estar do colaborador é fundamental para o desempenho do negócio. E a Gallup, o Instituto Gallup, traz isso na pesquisa em 2018, que fala que para promover um ambiente de bem-estar, os gestores deveriam criar um ambiente conducente à amizade, conducente a laços de amizade. E, inclusive, nessa mesma pesquisa fala que mulheres que reforçam, que afirmam ter laços de amizade forte no ambiente corporativo, são 2 vezes mais prováveis de serem engajadas com a organização. Então, quão importante é esse ambiente acolhedor, esse cuidado, esse bem-estar para os negócios neste aspecto. Lu, pode passar o slide? Ai, meu Deus. E por falar em cuidado, né? O que a gente faz quando a gente cuida? A gente olha para o outro, mas a gente também tenta entender quais são os momentos importantes da vida do outro. E a gente fazendo esse entendimento no ciclo de vida do colaborador, o que a gente vê? A gente vê alguns momentos que são muito importantes, como, por exemplo, o primeiro dia de trabalho é um momento que importa, a promoção, o casamento, a compra de um imóvel, a parentalidade é um momento que importa, e aí a gente tem uma série de momentos que importam. O que a gente vai fazer aqui, para explicar um pouquinho do nosso trabalho, bem rapidamente, a gente dá um zoom nessa parentalidade. E a gente tem o nosso programa da gestão da parentalidade dentro das empresas. Esse programa, ele nasceu de um núcleo integrado de conhecimentos. A gente trabalha bastante a questão do parentalidade no trabalho, equidade de gênero, employee experience e o Dilemma Driven Design. O que é o Dilemma Driven Design? O Dilemma Driven Design é uma metodologia que fala que a partir do momento que a gente entende o dilema das pessoas, a gente consegue utilizar do design para acabar com esse dilema, para minimizar esse dilema ou para potencializar esse dilema. Então, a gente traz isso na nossa metodologia quando a gente vai para as empresas para trabalhar a gestão da parentalidade. Quando a gente trabalha a gestão da parentalidade, é interessante a gente falar que é um pouco míope se a gente olha somente para a mãe, né? O universo da parentalidade nas empresas, ele está circundado de vários outros atores. A mãe, o pai, a liderança, o RH. Então, a gente precisa entender o que é esse comportamento, o que é o comportamento das pessoas, o que elas acreditam, quais são os concerns conflitantes. A gente precisa entender as dores de todos esses atores para a gente poder chegar a uma solução em que a gente possa, de fato, acolher a parentalidade e aumentar a percepção de bem-estar dos colaboradores. A gente trouxe aqui, só para ilustrar, dentro desse grande momento que importa, que é a parentalidade, pegando aí o ator, especificamente aí as mães, estamos falando de mães, de gestantes. Quais são os momentos que importam dentro deste momento grande da parentalidade? Então, por exemplo, a descoberta da gestação é um momento que importa para a mãe.
a notícia da gestação no trabalho. Esse momento é um momento tão importante para grande parte das mulheres, que muitas mulheres ficam tensas na hora de dar essa notícia, né? Então, assim, esse é um momento delicado que a gente precisa olhar para ele. O pré-natal, a preparação da saída da licença, o nascimento do bebê, o puerpério, a licença maternidade propriamente dita. Quando ela volta para o trabalho também é um momento que importa, a reintegração dela na área e o próprio desenvolvimento da mulher. Se a gente vai para um outro ator, vamos falar agora de líderes, né? Dentro desse mesmo contexto da parentalidade, a gente encontra outros momentos importantes. Então, por exemplo, assim que um líder recebe a notícia da gestação da colaboradora, ele precisa entender com o RH quais são os direitos das gestantes, as políticas da empresa, né? Ele precisa começar a ver como é que ele vai fazer para substituir aquela pessoa. Ele precisa olhar para esse momento de uma forma diferente. E a gente acredita que ele deve olhar para esse momento como uma oportunidade de desenvolver o time dele, né? Então, assim, se a gente olha esses momentos que importam nos diferentes atores, a gente tem maiores oportunidades da gente criar soluções efetivas para acolher a parentalidade nas empresas e, com isso, aumentar a percepção de bem-estar de todos, né? Então, isso que a gente faz junto com as empresas, a gente vai fazer essa investigação. A partir dessa investigação, a gente desenha a jornada ideal da parentalidade e, a partir disso, a gente cocria, junto com as empresas, soluções assertivas para a gente minimizar esses dilemas, para a gente acabar com esses dilemas. E assim a gente coloca tudo que a gente descobriu dentro ali dos processos de RH, do ciclo de vida dos colaboradores, para que isso se torne de fato um processo. Então, resumidamente, essa é uma das coisas que a gente faz nas empresas. A gente também trabalha com diagnóstico de equidade de gênero e a gente acredita muito no acolhimento da parentalidade, né, Su, como contribuição para a equidade de gênero. Exato. Quando a gente acolhe a parentalidade, na verdade, a gente está contribuindo para a equidade de gênero. E já é mais que provado que a equidade de gênero traz resultados para os negócios. Então, a gente trouxe aqui 2 dados que muitos de vocês devem conhecer já, mas só para reforçar de que a McKinsey, em 2018, na sua pesquisa Delivering Through Diversity, apontou que as companhias com maior diversidade de gênero têm 21% de mais chances de apresentar resultados acima da média no mercado. E a Ernst Young, em uma pesquisa similar, também no mesmo ano, constatou que as empresas em que as mulheres ocupam pelo menos 30% dos papéis de liderança são 1,4 vezes mais propensas a terem um crescimento contínuo e lucrativo. Então, na ponta do lápis, investir em acolhimento da parentalidade é resultado, maximiza sim os resultados de negócio por contribuir em promoção da equidade de gênero, mas também, ao mesmo tempo, que ela reduz a evasão de talentos femininos. E a gente sabe que quando a gente perde um talento, a gente não está perdendo apenas uma pessoa, a gente está perdendo inteligência, habilidade, expertise e performance. E além de tudo isso, perder um talento de uma equipe pode prejudicar, inclusive, o engajamento desse time, o clima organizacional e tudo que vem desdobrado disso. E mais, estudos preveem que o custo de substituir uma funcionária que abandona o trabalho pode chegar até 200% do salário anual da funcionária. Então, assim, já com tudo isso que a gente traz, a gente não tem dúvida que é muito mais vantajoso para as organizações acolherem a parentalidade, promoverem um ambiente onde valorizem as pessoas para que elas se sintam podendo ser elas mesmas, se sintam engajadas e comprometidas, trazendo mais resultados para o negócio e também contribuindo para a equidade de gênero. Então, com todo esse panorama trazendo, né, que a gente quis trazer aqui para esse primeiro debate, a gente vai passar por um momento de perguntas, a gente conversar, porque é para isso que a gente está aqui. A gente quer, na verdade, poder interagir com todos vocês. Não é um momento só de explanação meu e da Lu, é um momento da gente fazer muita troca e também aprender muito com o movimento, muito com o trabalho da Margarete, que tem esse olhar amplo das diversas empresas. Então, acho que se a Lu quiser descompartilhar para a gente poder ver os rostinhos. Beleza, pode descompartilhar aqui, Su. E eu queria começar, não sei, fazendo um contexto, né, Margarete, para o nosso primeiro ponto da nossa conversa, é que a gente sabe que a nossa cultura organizacional ela é orientada pelo masculino e por muito tempo, na verdade até hoje, o ideal worker, que é o colaborador ideal, que é um termo cunhado pela Susan Lewis em 2001,
reforça que os colaboradores ideais são aqueles que se dedicam totalmente para o trabalho, priorizando o trabalho sobre qualquer demanda pessoal. Então, esses colaboradores ideais trabalham além do horário, utilizam períodos de finais de semana, estão sempre disponíveis para as demandas corporativas. E essa forma de enxergar um colaborador ideal tem feito com que o termo maternidade e carreira se tornem termos incompatíveis. Só que veio a pandemia, né? Veio um vírus e os desafios de conciliar a vida profissional e pessoal ganharam holofotes nunca antes na nossa sociedade. E isso exigiu que as empresas estabelecessem uma nova forma de relação com seus colaboradores. A presença dos filhos passou a ser muito mais comum em reuniões de trabalho, por exemplo. O fato da pessoa ter compromissos de almoço e homeschooling nas agendas, isso também ficou muito mais aceito. Então, de repente, chegou a hora da gente ressignificar o que é um colaborador ideal nos dias de hoje, se faz necessário, desculpa né? ter apagado. Eu vou te mandar uma sugestão de agenda que eu desenhei, já considerando os 3 turnos em que a gente vai rodar a capacitação. Já tenho gestores Deixa eu só fechar do administrativo e do operacional nas listas com as quais acontece, né, gente? Acontece, ó. Antes de entrar em LGPD, tá bom? Então vou... parece. Pronto. Isso aí. Eu acho que eu desativei. Margarete, eu acho que eu desativei o teu sem querer. Depois tu ativa, tá? Na hora da pergunta. Mas eu já consegui. Tá. Okay. Então, bom, já entendeu que o Ideal Worker tem que ser revisitado, né? Então, a pergunta para ti, Margarete, para a gente começar esse debate é como é que tu percebe que as mudanças na relação entre empresa e colaborador promovidos pela pandemia podem contribuir para uma nova forma de enxergar este colaborador ideal e como isso pode beneficiar as mães e pais que trabalham? Bom, preciso de umas 3 horas para responder, tudo bem? A gente... Estamos aí, fica à vontade. Mas eu estou brincando, mas é verdade. É complexa essa questão, ela tem algumas percepções, né? Não tem dado ainda, o que a gente tem acompanhado o mercado muito proximamente, aí somando, sei lá, 72 empresas do movimento, mais meus 20 e tantos clientes, grandes empresas, estamos aí muito próximo de quase 100 empresas acompanhando esse movimento, que inclusive a questão de toda a crise, da pandemia, desse novo modo de operar. E mais algumas pesquisas que a gente tem acompanhado, tem algumas pesquisas já demonstrando que o que vai ficar de novo, né, na relação de trabalho, acho que tanto sobre a perspectiva empresarial quanto pessoal, emocional, é o que realmente importa. Quer dizer, essa pandemia, em vários aspectos, né, a gente poderia até navegar pela questão pessoal, emocional, até a minha fala anterior, né, da pós-graduação, tem tudo a ver com isso, né? Então, eu tive Covid, passei um susto danado, e em seguida que eu melhorei, eu me inscrevi nos 2 cursos de pós, porque eu falei, eu mereço, eu estou viva, né? Então, o que realmente importa e que sobra, e aí olhando também, especialmente pela perspectiva empresarial, é o que realmente importa, entre aspas, né? É o que realmente importa, é o que fica, né? Um dos grandes dilemas das empresas com o home office era o controle das pessoas, né? E é lógico, tem empresas que já estavam mais avançadas nesse processo de home office e só avançaram mais, e tem outras que a primeira vez que o funcionário ficou em home office foi devido à pandemia, né? Então, a questão é como que fica a produtividade, como eu vou saber se as pessoas estão trabalhando, né? Até a questão de segurança de dados, eu acompanhava muito, nossa, as informações, não pode pôr no WhatsApp, não pode mandar por e-mail de casa, né? Tinha vários receios que, na verdade, essa orientação pelo controle impedia, muitas vezes, das empresas encontrarem formas diferentes de trabalho. E o controle, na verdade, sem perceber, em muitos casos, tinha mais valor do que o próprio resultado. Essa é a verdade, né? Então, nesse mundo pós-pandemia, os controles vão continuar existindo, mas eles vão dar lugar para aquilo que importa, por foco naquilo que realmente importa. Isso quer dizer a gente ter o olhar mais direcionado para resultados e para os verdadeiros impactos do nosso trabalho, dos nossos colaboradores, dos nossos resultados e produtividade, do que para esse processo, né, do controle de toda forma de proximidade física que muitas vezes exigia, né? Você passava nas mesas, cadê a Margarete? Não chegou ainda, já são 10 horas, né? E tudo que derivava dessa questão do controle. Então, a questão é que
o propósito empresarial vai ganhar sempre mais valor, né? E o acolhimento e o bem-estar físico, psicológico e mental do seu colaborador, ele torna-se prioritário, então, porque você precisa disso para entregar. Então, as entregas têm sido muito mais controladas por job, né? Vamos dizer, pelo produto entregue do que pelas horas que eu dediquei, e significa que eu consigo acomodar a minha rotina de formas diversas. Eu acho que, no paralelo a isso, porque eu acho que teve transformações na relação com a empresa e teve transformações no ambiente familiar, né? Eu tenho filhos grandes, eu sou vó, as meninas sabem, porque eu falo muito de filho e falo muito dos meus netos, porque eles acompanham muito, e eu sou uma avó muito participativa, assim como eu fui uma mãe muito participativa. Então, por eu ser pedagoga, especialização também em desenvolvimento infantil e amar crianças, eu sou muito disponível, apesar de trabalhar muito, para ajudar com os meus netos. Eu vi o que foi a pandemia na vida da minha nora e do meu filho, assim, muito de perto, desestruturador, né? Os dois trabalham e dispensaram todos, e aí eles viveram o que todos estão vivendo, com limites mesmo de sanidade mental. Então, eu mesmo eu faço muitas lives, aliás, amanhã eles vêm, vão ficar até segunda, eu vou fazer todas as minhas lives, workshops com os bebês no colo, são 2 bebês, e o quanto isso interfere no acordo e na vivência entre pais e mães, né? Meu filho, por ser próximo de 30 anos, é dessa nova geração, que já é mais participativo, presente, uma parentalidade mais emocional, sensível, mas com certeza a repactuação da divisão de tarefas aconteceu também em casa. Então, eu gosto de falar que a palavra-chave de oportunidades, né, dessa pandemia, para não falar das consequências ruins, mas o que deixou de bom, essa palavrinha repactuação. Eu acho que foi o momento, nós temos que aproveitar essas novas formas de interagir, de produzir em casa, no trabalho, nas relações de mãe para filho, de mãe com casal, para repactuar algumas relações, porque a gente teve a experiência diferente do que a gente vivia antes, né? Repactuar com o seu líder, repactuar com o seu marido, ou com o seu parceiro, ou com a sua parceira, aproveitar essa vivência forçada de quase dos papéis, né, que deu uma misturada em todos os papéis, do lar e da casa, do pai e da mãe, da avó e da mãe, tudo se misturou para repactuar essa divisão que estava muito desequilibrada e muito onerosa para as mulheres. Então, eu, com o meu olhar poliana, às vezes eu tenho esse olhar de coisas, da metade do copo cheio, eu vejo aí uma oportunidade bacana para esse novo trabalhador não ser aquele que está sempre disponível, fica até 10 horas da noite, mas repactuar tanto a relação com o líder como em casa. Eu acho que todo mundo... Não, super obrigada. E esse olhar poliana, na verdade, a gente compartilha, na verdade, né, Lu? Não é um olhar poliana, porque a gente trabalha para transformar, a gente acredita que a transformação é possível. Então, a gente também está nessa batida de que, sim, muitas dores surgiram desse período, mas que essas recombinações estão sendo benéficas, vão ser benéficas ainda mais. Sim. Isso aí. Vamos para uma outra conversa aqui, uma outra pergunta. A gente sabe, né, que a entrada da mulher no mercado de trabalho significou um pouco a supressão, um pouco não, significou a supressão dos valores femininos, né? Por quê? Porque o universo corporativo foi criado por homens e para homens. E para entrar nesse jogo, a mulher teve que conversar com seu chefe e dizer, olha, você não vai notar que eu tenho uma família, e virou para o marido, olha, você não vai notar que eu tenho um trabalho. E isso, gente, claro, né? Essa supressão do feminino, a supressão da própria essência feminina, isso gerou muitos desconfortos, né? E a mulher, claro que a maternidade teve um impacto nisso, porque a maternidade é a expressão do feminino. Então, falar de maternidade no trabalho sempre foi um tabu. Principalmente, né, naqueles momentos que importam, que eu disse ali atrás, o momento da notícia da gestação, que é um momento tenso, né? A gente precisa transformar os ambientes pensando nesses momentos que importam. E pensando nesse momento específico da notícia da gestação, a gente, Maternidade nas Empresas, criou um e-book com o apoio do Movimento Mulher 360, que a gente dá dicas para a liderança para acolher esse momento da notícia. Então, são dicas muito simples
que a gente pode transformar o nosso ambiente com dicas simples. A gente acha que para transformar precisa de muitas políticas, mas existem, claro, políticas são necessárias, mas existem pequenas iniciativas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para contribuir para esse ambiente mais acolhedor e mais humano. Então, eu vou pedir para a Leslie é a nossa estagiária que está aqui com a gente. Muito obrigada, Leslie, já agradecendo aí o seu trabalho, para colocar no chat que a gente tem 13 e-books que podem contribuir aí com esse acolhimento da parentalidade no trabalho e vocês podem baixar gratuitamente. Agora, voltando aí a pergunta para a Margarete, né? Pensando nesse momento da notícia, nesse momento de retorno da licença maternidade, o que você tem visto, Margarete, que as empresas do movimento, como é que as empresas do movimento estão tratando esses momentos? Bom, esse é um dos temas mais trabalhados, a questão da maternidade, mas essencialmente, mas eu preciso também dizer que não é o único, porque às vezes tem esse olhar também. As empresas do movimento mulher ficam tratando na maternidade, da parentalidade, como se essa fosse a única dimensão da questão de equilíbrio de gênero nas empresas, né? E que também justificasse todo aquele gap que a gente tem na jornada profissional, né? Do que a gente chama de degrau quebrado, entre coordenação e gerência e cargos de média liderança. Não é o único motivo dos desafios, tem inúmeros outros, né? Cultura, vieses e várias questões processuais mesmo, mas maternidade é um tema muito importante. A gente trabalha com 12 temas ao ano, escolhidos pelas próprias empresas, que são os gaps, as pedrinhas e pedronas que as empresas têm nesse caminho pela equidade, para a equidade. E retenção de mulheres pós-licença maternidade, que é o termo menos charmoso, vocês usam expressões mas essa é a expressão mais técnica e direta do desafio, é o tema que, nesses 5 anos do movimento, todo ano se debate. Então, a gente tem podcasts, tem e-books, encontros, e com esses anos de trabalho com esse grupo de empresas, a gente chegou no que eu chamo de combo de iniciativas para a retenção de mulheres pós-licença, porque é um combo, gente. Não tem uma ação sozinha que vai impactar, né? A gente já fez até pesquisas junto com vários parceiros com as empresas do movimento e mostra, é muito variado a questão do desafio. O dado de mercado a gente já sabe, quase metade das mulheres após um ano e meio de retorno da licença, não estão mais no mercado, metade porque são demitidas, metade porque pediram demissão. Em algumas empresas do movimento, a retenção chega a ser de 100%. Então, a gente foi testando esse combo e avaliando o impacto direto nessa retenção. Então, em primeiro lugar, nós fizemos na verdade, nós do movimento auxiliamos as empresas a fazer um estudo mostrando que a perda dessa mulher na idade, porque geralmente nós mulheres estamos engravidando mais tarde, portanto a gente está 6, 7, 8 anos na empresa, com 35, 36 anos engravidamos. Então a perda dessa mulher é sempre vista como a perda dela, ela perdeu o emprego. Mas nós começamos a ter um olhar da perda dessa profissional para a empresa em termos de investimento, porque geralmente era uma potencial liderança já para poder avançar na linha sucessória e eu perco, né? O investimento que se faz num profissional em 5, 6 anos, para que ela se torne uma profissional líder, é o investimento que vai se perder, né, se jogar fora quando ela sai. Isso significa que esse é o montante que resulta que eu posso estar investindo nesse combo para retê-las, né? Então, a gente tinha um desafio na maior parte das empresas, que era onde eu vou arrumar recurso, budget, para ter ações para retenção. Então, a gente fez esse estudo e ajudou a aplicar esse olhar de custos perdidos quando a mulher sai pós-licença, né? E com isso a gente foi testando e aprendendo boas práticas. Esse combo, quem quiser está na área livre, aberta do Movimento Mulher, não precisa ser associado, tem uma área de e-books e podcasts, tem um e-book específico sobre práticas de retenção de licença e podcast também, bem legal. São desde daquele combo, né, com os ingredientes que a gente conhece bem, então, licença maternidade estendida, licença paternidade estendida, a questão do trabalho com a parentalidade e com o acolhimento das mães, então não é só processo, mas também cultura, né, trabalhar com esse gestor, trabalhar com RH, também lactário, também a questão de creche ou auxílio creche, mas algumas descobertas que nós tivemos, que nós aplicamos nas empresas e que deu certo, né?
Uma questão é o bônus sendo aplicado com pré-rating, que a gente chama, quer dizer, geralmente as empresas, principalmente as multinacionais, elas têm um bônus, né? E tem siglas diferentes em cada empresa, mas é um bônus associado às suas metas de produtividade. Se eu saio de licença e fico 6, 8 meses fora da empresa, isso é feito como ele é visto como uma pausa, né? Ele fica em branco, como se não tivesse zero atividade. Portanto, a hora que divide meu bônus pelos 3 meses trabalhados, ele cai muito. Então, as empresas começaram a ter um compromisso de remunerar o bônus em função, como se ela estivesse atuando, sem que ela pudesse perder bônus em função da licença. Então, esse foi um item que mudou muito a atração das mulheres. A outra questão foi quem substitui essas mulheres enquanto elas saem de licença. Então, essa é uma questão que poucas vezes foi atenta, mas o que acontece na prática é que o profissional que substitui a mulher, por exemplo, eu saio de licença, o profissional que me substitui, geralmente é alguém que está almejando aproveitar aqueles 6 meses para mostrar gasto total e mostrar que é possível ele ficar com aquele cargo, né? E geralmente é isso que acontece. A pessoa que substitui, ela acaba substituindo definitivamente aquela profissional. Quando eu volto, a minha vaga está ocupada e eu fico ali tentando, na maior parte das vezes, remanejar. Então, o que a gente desenhou? Uma estratégia onde essa vaga, durante, vamos dizer, 6 meses, ela é preenchida por 2 ou 3 profissionais no esquema de treinamento on-job, né? Então, nunca é profissionais que poderiam ocupar o meu lugar. Então, se eu sou uma gerente plena, não é um gerente júnior que vai me substituir, mas um assistente sênior, alguém que não poderia ainda ter minha vaga. A gente faz um treinamento, ocupa essa vaga por 2, 3 meses cada um, aproveita para ser uma forma de treinamento e desenvolvimento interno, mas efetivamente aquelas 3 ou 2 pessoas não podem ocupar minha vaga. Quando eu volto, a minha vaga está lá, né? Esse combo todo, com muita cultura, mudança de cultura, sensibilização, muito ativa com os RH, gestores e profissionais, acabou que aumentando fortemente essa porcentagem de 50% para 60%, 60% para 70%, e a gente tem aí, como eu disse, até empresas chegando a 100% de retenção de mulheres, né? Então, isso é o que a gente tem feito. É lógico, não são as 72 empresas que avançam no mesmo ritmo em todas as práticas desenhadas. Tem algumas já implementando, outras ainda pensando como fazer, mas isso, vamos dizer, é o extrato da inteligência coletiva que a gente construiu com essas empresas ao longo desses anos em relação a esse tema, né? Legal, Margarete. E a gente aproveita esse momento para a gente anunciar que o nosso curso online finalmente vai nascer, porque foi uma gestação muito longa, e a gente vai lançar em janeiro o nosso curso online de volta ao trabalho. Ele tem módulos direcionados à colaboradora mãe que está voltando da licença, como também módulo do gestor, módulo da gestora, que é o módulo liderança, que a gente ensina na prática essas pessoas, esses líderes, a acolherem melhor esse momento. Então, é um curso, ele é totalmente online, fica disponível a partir do momento que eu tenho uma grávida na minha equipe, eu posso acessar, a partir do momento que a grávida saiu, ela também pode acessar. Então, é um conteúdo que a gente tem bastante carinho, que há muito tempo a gente já estava trabalhando, né, sobre esse assunto, já estava com aquela vontade de fazer nascer esse filho, e agora o filho vai nascer. E também isso, né, faz parte aí desse combo de transformação cultural, de acolhimento que a gente tanto precisa. E eu acho também, eu queria colocar um ponto aqui, que muitas empresas, a Margarete citou o lactário, muitas empresas perguntam pra gente assim, eu não sei o que está acontecendo porque eu fiz ali a minha sala de lactação e a sala não está sendo usada, né? O que está acontecendo? A gente teve essa demanda, a gente criou a sala e a sala está ali, virou um elefante branco. E o que a gente fala é o seguinte, muitas empresas esquecem de fazer uma coisa que é básica para que a sala seja utilizada. Geralmente, essas salas, elas são muito assépticas, são muito brancas, muito neutras, muito clean. E para a questão da produção do leite, a gente precisa de estímulo de hormônio. E esse hormônio na mulher, ele é estimulado por uma coisa mais de calor humano, uma coisa quente. Então, assim, colocar nessas salas de lactação fotos de bebês, uma decoração mais humanizada, porque isso aproxima, a mulher se sente mais tranquila e facilita aí a utilização dessa sala. Então, uma dica que a gente escuta muito em várias empresas, eu queria compartilhar
com vocês. E tu sabe, eu queria até... A Ellen Harari fez um comentário aqui no chat. Helena, eu falei Ellen, desculpa. A Helena, eu achei interessante que tem a ver também com... O que a Helena diz? Ela diz que uma reflexão sobre a retenção de mulheres pós-licença. Metade demitida, mas a outra metade pede demissão. Vejo ainda que muitas mulheres são altamente encorajadas pelos seus maridos e homens da família a abandonar a carreira profissional para ficar com os filhos. Como podemos influenciar e reeducar homens ao nosso redor? Acho que esse é um ponto bem importante da discussão, mas até um pouquinho antes da gente falar um pouquinho do envolvimento do homem, eu acho que passa pela própria mulher identificar nela mesma as capacidades e ela ter o awareness de quanto a maternidade é fundamental para ela enquanto pessoa e quanto que o profissional que ela é também é importante, como uma coisa complementa a outra, sabe? Essa questão do awareness de que a maternidade desenvolve habilidades nela e de que ao ser mãe, ela se torna uma profissional melhor e ao ser profissional, ela também se torna uma mãe melhor. A gente ficou muito feliz de ver de uma coach da Paula Pascoal, que é a CEO da PayPal, falando exatamente isso, de que a maternidade fez dela uma executiva melhor e ser uma executiva na empresa transformou ela numa mãe melhor. E esse é um dos objetivos do curso de Volta ao Trabalho, Inspirando os Primeiros Passos. Começar a própria mulher se identificar enquanto pessoa de que ela tem uma bagagem, de que ela lidera a sua própria vida e que essa pressão que a gente sofre, e sofre muito, pode ser amenizado quando eu me sinto segura da minha decisão, eu lidero o meu tempo, porque o tempo, né, a gente, até o Fernando, nos nossos cafés virtuais, está com a gente, e a gente fala muito sobre isso, o tempo está passando tão rápido, mas a boa notícia desse tempo passar rápido é que quem está no piloto do tempo, quem comanda esse tempo é a gente. Da mesma forma, a mulher profissional também tem que entender que sim, as pressões existem, vamos transformar os ambientes, porém, quem está no comando da sua própria vida, quem tomou a decisão de fazer 2 MBAs, Margarete, pós-Covid, quem estava no comando dessa decisão? Você, né? Quem ia ser cobrado por não ter tomado uma decisão de investir na sua própria carreira seria você. Eu não sei se a gente consegue tocar nessa pergunta, que é uma pergunta incrível de como a gente pode influenciar e reeducar os homens ao nosso redor. E aí, de repente, fazer até um gancho, Lu, com uma outra pergunta que a gente tinha mais à frente. Porque eu acho que a gente percebeu que a gente tem que marcar mais encontros para falar tudo que a gente gostaria de abordar e a gente quer ouvir vocês. Então, mantenham perguntas no chat, porque a gente quer ouvir vocês e se precisar, a gente marca outros momentos para explorar tudo que a gente queria comentar. Mas voltando à pergunta para nos ajudar, se tu puder comentar, Margarete, como podemos influenciar e reeducar os homens ao nosso redor? Não são só os homens, né, gente? Acho que a gente precisa reeducar a sociedade, né? Se a gente for pensar nas avós, nas sogras, né? Meu pai falecido, eu sempre trabalhei muito, desde os 16 anos, acho que ele faleceu sem entender direito o que... A Margarete trancou. Alô? A Margarete travou para mim, travou para você. Eu acho que a Margarete, inclusive, caiu, Lu. Ou não, ela tá aqui. Bom, Margarete, enquanto tá voltando, eu acho que a fala inicial dela já dá uma super deixa, né? De que não estamos falando só de homens nessa discussão, a gente tá falando de toda uma sociedade e de crenças limitantes que já são colocadas nas próprias mulheres há muitas gerações. Então, a gente trabalhar o awareness como primeiro passo de qualquer mudança, ele se faz necessário. E aí a gente faz um trabalho até mesmo de reconhecimento desse equilíbrio e de que a mulher pode sim ser líder de si mesma. Acho que a Sandra... E a gente fala, inclusive, que a gente quer parar imediatamente com aquela coisa de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, nasce uma mãe, nasce uma líder, né? O tanto que a gente aprende é autodesenvolvimento, é impulso para a mulher enquanto pessoa, impulso de carreira, impulso para as empresas, impulso para a sociedade. E nesse sentido, né, da gente envolver os homens, a gente tem que chamá-los para essa conversa, né? A gente precisa envolver os homens da organização, a gente precisa conversar sobre paternidade ativa, que muitos criticam esse termo, né? Paternidade ativa, a maternidade não é ativa, né? Então, assim, mas a gente precisa chamar os homens para a responsabilidade do compartilhamento das tarefas domésticas, e a gente traz, inclusive, em algumas de nossas palestras, uns dados que os homens adoram, que a equidade de gênero é bom para todos, não só para a mulher, como para a família, para as crianças
e para toda a sociedade e também para os negócios. A gente tem esse dado que fala que quando mulheres e homens compartilham as tarefas domésticas de forma igualitária dentro de casa, os homens tomam menos remédio, as crianças vão bem na escola, vão melhor na escola, as crianças têm menos chances de terem síndromes como o TDAH, por exemplo, as mulheres vão mais à academia, os homens se bebem menos, os homens vão para as consultas, não para tratar, apagar um incêndio, mas para prevenção, e a vida sexual do casal se torna mais ativa. Então, a gente trazendo esse papo, né, de que equidade não é uma modinha, não é papo só de mulher, a gente tem conseguido envolver esses homens nesse diálogo, nessas conversas. Inclusive, na Whirlpool, a gente desenvolveu um trabalho muito bacana com eles, que tem a ver com as cartilhas. Cartilhas para gestante, cartilha para novos pais, os pais que estão se tornando pais agora, e cartilhas para liderança em relação a esse momento. Inclusive, a Flávia, da Whirlpool, está aí, Flávia? Se você quiser dar o seu depoimento, né? Porque essa é uma forma também simples de envolvê-los, de envolver esses demais atores na conversa. Eu queria, Flávia, que você contasse um pouquinho como é que foi isso, como é que foi o impacto dessas cartilhas lá na Whirlpool. Oi, gente, prazer. Eu sou a Flávia, eu sou engenheira aqui de tecnologia na Whirlpool. Para quem não conhece a Whirlpool, nós somos fabricantes levando as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid aqui no Brasil. E também nas horas vagas aí eu também atuo como uma das co-líderes do grupo de afinidade de gênero que nós chamamos de Women's Network aqui dentro. E acho que a gente já, não só através desse grupo, mas também aqui com o time da tecnologia que o Léo está representando, a gente já vem fazendo um trabalho bem de longa data aí com a Luciana e a Suzana. Já faz acho que 3 anos, talvez, né? Perdi a conta. Estamos desde o início juntas, Flávia. Pois um privilégio. A nossa história juntar de vocês, assim, é muito lindo. É muito legal mesmo. E ver vocês evoluindo, show de bola. E falando um pouco da iniciativa da cartilha, na verdade eu vou contar como que surgiu essa demanda e o que a gente está vendo hoje, né? A princípio a gente tinha, há muito tempo atrás, lá nos arquivos perdidos do RH, 2 cartilhas, né, da gestante e do gestor, que basicamente compilava os benefícios e direitos que a mulher gestante e a mulher mãe têm por direito aqui na Whirlpool e aqui no Brasil. Super ultrapassado, estava super desatualizado, a gente então pegou para o grupo essa ideia de renovar, até para divulgar mais os direitos que nem toda mulher lembra, nem toda mulher sabe, principalmente que é mãe de primeira viagem, né? E nisso a gente já conhecia vocês duas e a gente pensou assim, por que já não fazer algo maior, né? Então, não só falar dessas coisas mais burocráticas, mas também falar sobre o que é ser mãe, o que é ser uma profissional mãe. E aí, quando a gente manda uma demanda para vocês, vocês dobraram a meta, né? Vocês mandaram um conteúdo muito bacana. E aí, falava de benefícios e direitos de uma forma mais fácil, mais digerível, né? Falava do nosso programa de gestante aqui interno também, explicando para as mães, tem algumas palestras internas, enfim. Mas, para além disso, vocês trouxeram dicas de alimentação, dicas de livro, de apps, dicas de vários momentos, né, da gestação e até depois, da amamentação, puerpério, o que levar na mala do hospital, e também muitas coisas relacionadas à valorização da mulher mãe, que é o que vocês estavam falando agora há pouco. Então, é um material bem completo e que até o time da comunicação nos questionou, nossa, mas ele é muito grande. Aí já, umas 4 mães diferentes falaram, não, mas pode dar que eu quero ler tudo. Então, assim, quando é um tema tão importante para a pessoa, ela vai querer consumir todo o conteúdo possível. E quando a empresa fornece isso, eu acho que é genial e contribui muito para mostrar que a empresa também valoriza essa mulher. Beleza, fizemos isso, aí ainda a gente terminou no final do ano passado, né, gente? Só que aí tem esse momento, né, de descascatear e divulgar, para que a gente tem milhares de funcionários aqui no Brasil, nas nossas 4 unidades, e tem muitas mães na fábrica também. E na fábrica é um pouco mais difícil de você capilarizar esse conteúdo, né? Elas não têm acesso a e-mail, enfim, aí a gente estava se desdobrando aí no começo do ano para poder cascatear isso, e aí veio a pandemia e eu confesso que eu não sei como que parou, porque eu perdi a visibilidade lá da fábrica.
Então, eu pretendo retomar isso a partir da retomada aí que a gente tiver pós-vacina. Mas aí, nesse meio tempo, acho que vocês mesmos, quando vocês entregaram a cartilha da maternidade, vocês trouxeram a pergunta, mas e por que não fazer para os pais? E a gente ficou meio assim, né? Ai, meu Deus, socorro. E fazia todo sentido essa pergunta, e junto com isso veio muito um alinhamento nosso esse ano aqui na Whirlpool de conversar mais com os homens, de falar sobre paternidade ativa, que não, agora acabei de descobrir que não é tão legal o termo, falar sobre masculinidade, enfim, e também de aproximar muito a liderança. Essas eram nossas 3 principais bandeiras esse ano. A gente percebeu que a gente foi até um certo ponto na evolução da discussão, mas a gente estava barrando nesses 3 pontos. E quando vocês trouxeram essa ideia da cartilha, a gente falou, putz, isso é uma das nossas coisas, das nossas metas para o ano. E a gente está muito feliz de ter conseguido isso agora no segundo semestre. Mesmo em meio à pandemia, a gente está aí desenvolvendo em parceria com vocês a cartilha da paternidade. E para mim, além de todo o benefício que é simétrico em relação à mãe, né? O pai quer saber mais, ele quer acompanhar a gestação de perto, quer saber dicas ali da fisiologia da mulher mesmo e acompanhar de perto. Para além disso, que são benefícios óbvios, dicas de leitura, etc., é a mensagem que a empresa passa, né? Então, do que adianta você fazer uma cartilha só de maternidade e de forma subliminar você está falando, você, mulher, que é responsável pela criação dos teus filhos. Então, acho que enquanto a lei, e eu sou uma grande devota de que a lei deveria ser igual para ambos em termos de tempo de licença maternidade e paternidade, mas enquanto ela não chega, eu acho que as empresas têm um papel fundamental nisso, através dessas várias iniciativas. A gente já conhece empresas incríveis e pioneiras que já estão com até mais de 40 dias, 2 meses de licença paternidade, o que é incrível. Outras que estão no meio termo ali, buscando os 40 dias, algumas que já usam da empresa cidadã, lá, empresa amiga, que já faz mais do que eu nem me lembro, mas acho que são 5 dias agora o mínimo, né? Mas, enfim, quando você começa... 5 dias, ainda é isso, meu Deus do céu. 5, mas 20 para a empresa cidadã, e a gente trabalha muito pela licença parental. Mas isso... Mas, por favor. Equitativa. 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 Exato. Então, junto com isso, que eu acho que são políticas estruturais que a empresa pode buscar para realmente atingirmos a equidade de gênero, eu acho que tem essas outras coisas que são complementares, porque eu já vi vários exemplos de empresas que jogam a licença paternidade estendida e os homens não aderem, porque não é obrigatório. Então, quando você vem com uma cartilha que te fala os benefícios que isso te traz, você traz um curso ou um vídeo, enfim, a liderança sempre falando sobre isso. O Léo sempre, por exemplo, o Léo, Vinícius, o pessoal aqui de onde eu trabalho, eles são pessoas que levantam a bandeira da importância disso mesmo. Então, quando você ouve os teus líderes falando sobre a importância disso, você começa, talvez, a incorporar um pouco da mensagem. Então, acho que essa foi o grande benefício das cartilhas. Além do que tem a terceira, que é a cartilha de gestação para o gestor. Então, dá várias dicas do que vocês falaram aí ao longo da reunião, né? De como receber a notícia, que é simplesmente dar um parabéns, como planejar essa saída para ser o menos tumultuada possível, como receber de volta e assim vai. Eu acho que é muito importante. A gente tem líderes muito preparados, mas também tem líderes muito despreparados para esse momento. Mesmo em empresas super avançadas no tema. Então, é bom uniformizar aí o tratamento que se dá. Legal demais, Flávia, te ouvir. E tu tocou num assunto que a gente vai abordar nessa nossa última pergunta, antes da gente abrir espaço para todo mundo falar, porque a gente viu que no chat tem outras questões, mas como tu fez um gancho, eu vou fazer a pergunta para a Margarete, também tu pode ficar à vontade de responder, que é o seguinte, de acordo com o relatório sobre a situação da paternidade no mundo, SWOF 2015, há evidências crescentes em diversos países de que o aumento da licença paternidade ou a licença parental equitativa é bom para os negócios, à medida que proporcionam um melhor ambiente de trabalho para homens e mulheres. E aí a pergunta vem, na verdade, para a Margarete, para vocês da Whirlpool, como tem sido a adoção da implementação da política equitativa nas empresas do movimento? Quais são os principais desafios encontrados? Então, a Margarete está de novo com a gente aqui. Como é que tem sido esse debate? Melhor aproveitar enquanto eu estou aqui, porque a minha internet hoje, daqui a pouco eu caio. Não cai não, a gente está feliz de te ter aqui. Tá péssimo. Essa semana inteira.
Legal, né? Mas esse assunto é importante a gente debater, que é o que a Flávia falou, essa importância do que a Lu comentou, que a gente olha sempre os diversos atores, não dá pra gente pensar somente na mãe, a gente tá falando de pais, de líderes, de todo o ecossistema, e especificamente sobre a licença parental equitativa, a gente já vê avanços nesse sentido, e como é que tu percebe isso nas empresas do movimento, que são essas que, como tu mesmo disse, às vezes vão lá com foice abrir esse caminho? Bom, a gente tem o bench mais especial de licença paternidade é a Diageo, né? A Diageo Global deu ali 90, né? Acho que é 120 dias de licença paternidade. E o que é interessante no movimento é que ele permite que a gente aprenda com quem está à frente. Então, todo mundo acompanha, nós do movimento, né? Nós vamos acompanhando, entendendo e tal. E é muito interessante, porque tem uma aprendizagem que até, acho que foi a Flávia que colocou, que assim, não adianta ter a licença estendida se não for trabalhado internamente, porque e a gente fez alguns grupos focais para ouvir os pais, e é muito interessante, gente, eu achei o máximo, porque os motivos pelos quais eles não estavam usando a licença maternidade são exatamente os motivos pelos quais nós, mulheres, medos, culpas, quando a gente vai tirar a licença maternidade, só que não tem jeito, se você não tirar, o bebê nasce ali no escritório, então você é obrigada, por uma questão física, a falar, putz, eu vou ter que ir aqui, mas assim, são exatamente as mesmas questões, o que meu chefe vai achar de mim, ele vai entender que eu dou mais valor para a família do que pelo trabalho, quem vai me substituir, será que eu vou mostrar que eu sou substituível, né? E o que vai ficar no meu lugar não vai tomar meu lugar? As questões em casa, que eu acho muito interessante, que eu acho que tem uma reflexão nossa, nós mulheres, temos sim que refletir a forma, a gente quer muito e estimula e mobiliza para que os homens participem, só que tem que ter o nosso jeito, né? Assim, eu estou generalizando porque eu fui muito assim, quando eu aprendi que tinha que ser diferente, eu já não tinha mais marido, então agora na minha próxima relação, que eu não sei quando vai ser, eu vou fazer... O caso era assim, ele não se mexia, desde eu tenho 3 filhos, e quando ele ia lavar a louça, eu falava, tá engordurado o talher. Ia dar banho, você deixou shampoo na cabeça do menino. Ia não sei o que lá, você esqueceu de cobrir. Você passou... E aí eu fui, na verdade, desestimulando essa participação. Então, nós também, porque a gente faz melhor mesmo, é verdade. Se a gente não criar esse espaço de participação e execução e realização, eles também não vão se desenvolver, né? Tem um relato de uma executiva muito boa, que era assim, era o 2º casamento dela, ela bem do meio de equidade e tal, e ela já tinha filho do primeiro, e esse bebezinho era desse novo relacionamento, portanto, o pai era pai de primeira viagem, né? E aí ele chegou em casa, o primeiro banho, ele falou, eu quero dar. Aí ela falou, né, aquele bebezico, quando chega na maternidade. E aí ela lembrou, não, eu preciso deixar ele participar. E aí ela falou, lógico, vai. E aí quando ele foi lavar a cabeça, botou muito shampoo, o bebezinho, 7 dias. E aí a espuma começou a correr na boca, no olho do neném, e ela desesperada, queria arrancar o menino da mão do... Mas ela foi se controlando, tirando, falando, não, tem que pôr menos shampoo e tal, e não fez nenhum comentário. E aí o 2º banho, ele sozinho pegou uma gotinha de shampoo, né? E ele experimentar, porque nós também erramos, gente, né? Principalmente no primeiro filho. No segundo, a gente tem outros erros diferentes do que a gente teve no primeiro, e assim, nós vamos sendo, né? Aprendendo com isso. Vai aprendendo com eles. Então, também dá oportunidade, porque uma das falas dos pais eu não tenho função em casa. Ou minha esposa faz melhor, ou minha sogra, ou a babá, ou o apoio que tiver. Então, eu vou ficar lá fazendo o quê? Eu não sou útil, né? Então, tem um trabalho a ser feito aí em ambos os sentidos, de novo, de cultura. Eu acredito muito em mudança de processo, em ampliação de licença, guia, conhecimento sistematizado, tudo isso é fundamental, gente. Mas se a gente não mudar mindset, nossas estratégias e nossos processos internos não vão dar conta dessa transformação que a gente quer, que, como eu estava dizendo antes de cair, é uma transformação da sociedade como um todo, das mães, nós temos que olhar para nós mulheres, nós temos muita coisa a avançar, pela forma como nós somos criadas, pela forma como foi a expectativa em relação a gente, e homens e meninos. Então, tem dimensões pessoais, tem dimensões organizacionais e dimensões culturais. E nós estamos no momento do mundo, não é nem do país, de múltiplas transformações, todas concomitantes.
E a gente tem uma transição e um embate entre aqueles que estão já na próxima onda, né? Principalmente pais e famílias e profissionais de até 30 anos, 30 e poucos anos, que o mindset é mais aberto, de forma mais ampla em relação à diversidade e inclusão, não só paternidade, parentalidade, e uma geração onde aprendeu e se instalou como bagagem, experiência de vida, outros papéis de outras formas. E a gente precisa dialogar essa transformação e aproveitar essa força aqui mobilizadora para conseguir avançar. Então, assim, o desafio ele é tridimensional, né? É pessoal, é organizacional, é cultural. Mas apesar de ser um desafio grande, como a gente falou desde o início, né, Suzana e Luciana, a gente acredita que é possível, sim, transformar e fazer tudo isso, essa roda girar. Né? Isso mesmo. E a Mel, a Mel tinha feito um comentário lá em cima que tem tudo a ver com o que tu falou, que ela disse que para influenciar as pessoas ao nosso redor e mudar o pensamento dentro de nós, temos que, assim, que na verdade a sugestão para influenciar as pessoas ao nosso redor é mudar um pensamento dentro de nós, que temos com frequência, que as pessoas não mudam. Elas mudam sim. A educação está aí provar que não tem idade. Então, assim, a gente também tem que quebrar crenças limitantes de que as pessoas não mudam, que o mundo não vai mudar. Não muda, a gente sensibilizando, a gente trabalhando. Os nossos ambientes corporativos podem... Por mais árido que seja esse ambiente corporativo que eu estou inserido, se a gente vai de mãos dadas juntos, com propósito, dia após dia, a gente consegue transformar. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, porque todos que estão aqui, eu tenho certeza que são sensibilizados à causa, querem transformar os seus ambientes, mas que em certo momento do dia pensa assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? É muita pedra para quebrar, é muita crença para... E a gente fala muito para os nossos clientes de que a gente não está, assim, até mesmo para mim, para a Luciana, a gente está juntas. Eu acho que quando a gente se apoia, enquanto a gente está se apoiando enquanto elementos desse ecossistema, quanto a gente juntos, né, Margarete, a gente se apoia para fazer discussões importantes e provocar essa reflexão, juntos a gente vai também no ambiente corporativo, por mais árido que seja, a gente vai tornar esse solo fértil para discussão, e é um privilégio demais ter essa conversa. Faltam 10 minutos. Desculpa, Lu. Eu queria só complementar uma coisa, que em um de nossos clientes, a gente fez o diagnóstico de equidade de gênero e a gente ouviu um relato de uma profissional mulher, ela é CFO e ela recebeu uma oportunidade de promoção, uma oportunidade muito bacana. Não, ela recebeu a oportunidade para ser CFO. Isso, é uma oportunidade muito bacana de crescimento na carreira dela. E ela falou para o chefe dela que não, que ela agradeceu e tal, e recusou essa oportunidade. A diretora de RH, sabendo dessa recusa, foi correndo para ela e falou assim, olha só, como assim você recusou? Esse cargo é sua cara, você é super competente. Aí ela falou, sabe o que é? É porque eu tô querendo engravidar. Então, assim, a gente precisa ligar o nosso radar, porque a gente se autossabota e a gente usa a maternidade como a desculpa para a gente não crescer. A gente precisa acabar com isso. E essa diretora de RH teve um posicionamento maravilhoso, que chegou para ela e falou assim, olha só, será que você não está se autossabotando? Como assim? Você nem teve filho, você está recusando, você nem está grávida? Como assim? E a partir desse questionamento, numa entrevista a gente fazendo com ela, ela parou para pensar. E aí ela falou assim, olha, realmente, né? Quando a gente traz essas perguntas importantes, quando a gente faz os questionamentos na hora certa, a gente está mexendo ali com as chavinhas das pessoas. Então, assim, cada um de nós somos instrumentos, sim, dessa transformação e a gente precisa questionar. Olha, tem lá um gestor, um gerente que está entrevistando candidatos e vai aprovar um homem. Ah, por quê? Por que esse é o candidato que você está escolhendo? Então, a gente provocar essas reflexões, fazendo perguntas poderosas, né, para a gente conseguir mudar, assim, esses nossos ambientes. E essa diretora de RH questionou a própria candidata por que ela não poderia ser o exemplo diferente, por que ela não poderia mostrar que é possível conciliar maternidade e carreira. E a gente também se colocar nesse espaço. Por que nós que estamos aqui não assumimos a responsabilidade de ser protagonista e levar as próximas gerações ao nosso exemplo? Se a gente não tem na nossa empresa o espaço ainda esse espaço, a gente construir esse espaço e ser inspiração para as demais. Então, acho que a gente passa muito por nos fortalecer e liderar tudo isso. Eu queria aproveitar esses últimos 10 minutos para perguntar se alguém quer abrir o microfone, né, Lu? Porque a gente quer muito poder ouvir, vocês quiserem
comentar. Eu acho que temos alguns outros comentários no chat. Muitas mulheres passam por transições de carreira após a maternidade e a grande maioria não toma essa decisão por vontade própria, mas por necessidade mesmo, pela falta de acolhimento nas empresas, falta de rede de apoio. A Daniele comenta que ainda também essa falta de acolhimento ainda é um fator presente. De fato mas assim, só ter vocês aqui já mostra que é uma coisa que está acontecendo, né? É um assunto que ainda, né? A filha do seu Tunico foi demitida no retorno da licença, né, seu Tunico? Mas temos aqui mais de 60 pessoas de cerca de 20 empresas diferentes nessa tarde. Acho que... Gente, e antes, né, que a gente termine, eu gostaria de chamar o seu Tunico para fazer um agradecimento, que o seu Tunico, na verdade, ele é o Fernando, ele é um ator que trabalha com a gente em diversos projetos. Então, seu Tunico, Fernando, muito obrigada pela sua participação, porque a gente sempre acaba naquela correria, não conseguimos falar tudo. Então, a gente gostaria de agradecer ao Fernando. Fernando, dá um oi aí para as pessoas. Muito obrigado por estar com a gente em mais um projeto. A gente já tem a solução do Dia das Crianças juntos, a gente já faz o café virtual juntos. É sempre um prazer ter você com a gente, Fernando. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente poder participar. E ô povo bonito esse, meu Deus. Quando eu tiver outras filhas, eu quero que sejam iguais a vocês, viu? Estou feliz de estar aqui e de estar participando dessa questão, desse questionamento que é importante para a gente transformar a sociedade para uma coisa nova. Eu vivenciei isso na criação dos meus filhos e tudo, e sei como é importante. E é um prazer muito grande estar aqui levantando essa bandeira junto com vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito bom. Margarete ia falar? Desculpa, Margarete, quer comentar? Ixi, agora eu esqueci o que era. Ai, Margarete, desculpa. Lembrei. Esse dado da pesquisa, se a gente ler com mais atenção essa pesquisa da GV, que fala dos 50% que as mulheres saem, essa metade que pede demissão, na verdade, é a falsa desculpa, é a mais fácil forma de falar na empresa. Eu peço demissão porque eu quero cuidar mais, eu quero estar dedicada para o meu filho. Por trás dessa fala, por trás dessa externalidade, na verdade, tem a reflexão dela de que não é possível ela criar o filho do jeito que ela quer, naquelas condições que ela sabe quais são das empresas. Então, tem isso também, tem um fator aí que vai muito além, né, disso. E o outro lembrete, eu acho que a gente precisa fazer isso o tempo todo, a gente que trabalha com diversidade e inclusão, sempre no finalzinho, estourar um pouquinho a nossa bolha e olhar um pouquinho mais longe. Essas mulheres que nós estamos falando, nós somos o pedacinho do pedacinho da pirâmide, né, do Brasil, né? Esse privilégio de ter uma mãe, de ter condições de chamar uma babá, uma pessoa para te ajudar a cuidar, que tem comida no prato dos nossos filhos, na verdade, os privilégios que a gente nem mais vê, porque são invisíveis, fazem parte da nossa vida, mas acho que a gente precisa ter consciência que tem um batalhão de centenas, milhões de outras mulheres que não têm os trabalhos e não têm a condição de estar em empresas como essas que nós estamos falando aqui, que não têm o apoio, que são muitas vezes violentadas ou sofrem agressão física, moral, exatamente porque dependem economicamente dos seus parceiros. E eu acho assim, para a gente achar energia, essa energia que eu, a Luciana e a Suzana falamos, para seguir em frente e fazer a roda girar, eu acho que a gente precisa ter esse respiro e nos localizar nesse Brasilzão, onde que nós estamos, o quão privilegiados nós somos de estar nessa onda aí de mostrar a diferença, dedicar um pouquinho do nosso tempo também para essas outras mulheres que não têm uma empresa como a de vocês por trás, que não têm as oportunidades que a gente tem, e fazer esse movimento na sociedade como um todo. Acho que cada um de nós que trabalhamos com esse tema, a gente tem o dever de fazer por nós e pelo outro, por nós e por pessoas fora da empresa. Então, que fica aqui o meu convite, porque sempre eu fico com essa ânsia de contar, de ajudar a gente a ter esse olhar maior, porque a gente aprofunda para especializar e perde o olhar do todo. Acho que eu queria deixar esse recado aqui de quanto a gente é privilegiado e como a gente deve usar nossas oportunidades para verdadeiras transformações. Que lindo. É isso aí, que a gente possa transformar se a gente tem esse privilégio, então que a gente use esse privilégio a favor de uma transformação muito maior. Quanto maior os privilégios, maior a responsabilidade, né? Exatamente. Alguém gente, comenta...
Alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem um vídeo final, né, Lu, que a gente queria passar, mas a gente queria ouvir se alguém quer abrir o microfone, quer comentar, para a gente poder ter esse... Então eu vou... Posso falar rapidinho aqui? Rapidinho? Por favor. Claro! Eu acho muito importante incluir o homem nesse processo de mudança, porque em muitos diálogos que a gente vê é colocado como se fosse, por exemplo, um assunto de mulher, ou os homens entram na paralela de algum jeito. Mas eu acredito que esse trabalho em conjunto, os pais junto com as mães e os homens de uma forma geral, eles representam um papel essencial nesse processo de mudança. Sozinhas, eu acho que fica um trabalho mais árduo e também não é justo, porque nós temos eles nos têm, e eu acho vibrante, eu acho muito rica essa jornada em que a gente cria esse processo de transformação junto na sociedade. Essa era a colocação que eu gostaria de fazer. Perfeito. Obrigada. Muito importante. Obrigada, Célia. Então, só para a gente aproveitar nossos últimos minutos, aqui são as 3 capas dos e-books que foram disponibilizados no chat, caso vocês queiram conhecer. A Dicas para Liderança, esse a gente comentou que fez em parceria com o Movimento, o Home Sweet Home Office e Novas Habilidades para a Sua Carreira. E agora, então, vou passar um vídeo. Olá, eu sou a Luciana. E eu sou a Suzana. Estamos aqui para responder algumas das pesquisas e comentários mais frequentes na internet quando o assunto é maternidade e empresas. Vamos para a primeira pergunta? A maternidade e a carreira podem andar juntas? Claro, cuidar dos filhos desenvolve em mães e pais algumas habilidades que podem ser transportadas para a carreira. Gestão de crise, escutativa, liderança e outras habilidades podem fazer dos pais melhores profissionais. Com certeza. Vamos ver a próxima. A maternidade ainda é um peso na carreira das mulheres? Bom, vamos imaginar uma situação, Lu. Pensa só, um homem tira um ano sabático para rodar de moto a América Latina, enquanto uma mulher tira o mesmo período para cuidar dos filhos. Como você imagina que as empresas percebem essas duas situações? Não preciso nem te comentar, né? O que as empresas não percebem é que a maternidade aumenta o senso de produtividade, empenho e responsabilidade. E quem não vai querer um colaborador assim? A maternidade impede o avanço da carreira de mulheres? Infelizmente sim, gente. Mas para que a gente tenha mais mulheres em posições de liderança avançando em suas carreiras, é preciso urgentemente a gente quebrar alguns mitos. O primeiro mito é de que é impossível conciliar maternidade e carreira. O segundo mito é que para crescer na carreira a gente precisa trabalhar 24/7. E o terceiro mito é que só cresce na carreira a mãe que terceiriza o cuidado com os filhos. Não! É preciso trazer à tona perguntas poderosas, exatamente, que transformem a forma como a maternidade é percebida e gerida dentro das empresas. A maternidade não é fácil, não é mesmo, né, Lu? Mas vale muito a pena, gente. Vamos combinar. Vamos para a próxima, então. O que nos reserva aqui? A maternidade é coisa só de mulher? Não, gente. Para nós, a maternidade é mindset. É uma forma de enxergar o mundo. Mesmo quem não é mãe pode enxergar o mundo sob a ótica da empatia e do cuidado, que são Ai, meu Deus. Ai, Pinora, eu fiz uma besteira. Olá, eu sou a Luciana. Peraí, não, vou ter que... Bom, eu vou deixar... Vou deixar sem o finalzinho? Peraí que eu vou resolver isso aqui agora. Improvisos. Fui... Aí já tá lá a Suzana abrindo o YouTube e colocar o vídeo no lugar certo. Exato, gente, mas olha, muito obrigada, a gente fica muito feliz de ter vocês. Como a Margarete falou, né? Nós temos uma missão, a gente trabalha para que quando os nossos filhos estiverem no mercado de trabalho, eles não tenham que ter essas conversas que a gente está tendo. Né? Então, assim, é com muita paixão, é com muito empenho e é com muito estudo que a gente vai atrás e que a gente quer ser referências nesses assuntos, né? Porque é uma paixão e a gente conta muito com vocês, a gente fica muito feliz de lidar com pessoas como vocês, como eu disse, né? Por trás das marcas existem grandes pessoas, pessoas humanas, pessoas que entendem a sua responsabilidade no mundo. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada pelas mensagens no chat
e nos colocar à disposição. Então, vamos terminar isso? Você passa o vídeo no momento certo ali? Acho que beleza, para a gente não avançar o horário. Bem com as empresas. A maternidade pode muito inspirar essa transformação, porque ela é o exemplo máximo do cuidado e nos ensina muito sobre escuta atenta e empática. O que muito nos anima é perceber que o mundo corporativo, CEOs e empreendedores têm percebido que quem cuida, nutre. E todas as relações precisam ser nutridas. A maternidade transforma? Sim! E como, né? Super transforma. A maternidade pode promover novas lideranças? Sim, pode. E promove líderes que inspiram. Porque, na verdade, o líder do passado é o líder que cobra. E o líder do futuro e do presente é o líder que cuida. E esta forma de liderar está totalmente ligada às pessoas que mais inspiram e deixam suas marcas por onde passam. Além de promover novas formas de liderança, a maternidade contribui para ambientes mais humanos que promovem a diversidade e permitem que essas pessoas estejam à frente das suas empresas. Vamos então à última pergunta? Vamos. O que nos A maternidade é uma oportunidade para inovação? Ah, eu amei essa. Gente, olhar as empresas sob a ótica da maternidade contribui para a construção de ambientes mais humanos e mais acolhedores. Isso faz com que as pessoas possam se sentir mais confortáveis, sendo elas mesmas, expondo seu ponto de vista, gerando novas ideias e, sobretudo, estabelecendo uma relação de confiança. E essa é a base para a inovação. Então, gente, experimentar o óculos da maternidade é algo urgente. Acolher esse tema e trazê-lo para o diálogo no mundo é algo fundamental se a gente quer realmente transformá-lo. E quais são as perguntas sobre maternidade que a sua empresa tem feito? E mais do que isso, quais têm sido as respostas? Vem então conversar com a gente que a gente vai te mostrar como a maternidade pode gerar inovação para a sua empresa. Agora sim, gente, essa parte final da patetice não estava no script, mas a gente fica muito feliz de estar nesse momento com vocês. Como a Lu disse, agradecer o tempo de vocês. A gente sabe que 1h30, não foi só 1h30, a gente passou rápido como passou, mas a gente queria muito agradecer esse envolvimento de vocês e fiquem à vontade da gente conversar, os microfones abertos, quem quiser ficar um pouquinho mais, a gente está por aqui. E quem quiser ligar a câmera também para a gente fazer um registro aí do momento também. Pode... é verdade, importante. Vou fazer um registro. Gente, também, enquanto abre, eu vou me despedindo, porque eu já estou aqui com o próximo call apitando no meu WhatsApp. Mas eu queria dizer que foi uma delícia, foi um prazer imenso. Quem quiser me seguir no LinkedIn, eu estou lá sempre falando de equidade, diversidade, pesquisas, parceiros, me procurem lá. Fernando, agora que eu te vi, obrigada, eu adorei te ver aqui. E uma super boa semana para vocês. Oi, Letícia, também vi. Dá um sorriso rapidinho para a gente tirar uma foto. Vamos só, Margarete, um segundinho. 1, 2, 3 e... Pronto. Muito obrigada, Margarete. Fica à vontade. Eu sei que tem outro compromisso. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sigamos juntas. Beijinho. Isso. E quem quiser falar, enfim, estamos por aqui, gente. Quem quiser microfone... Léo, obrigada por estar aqui. Léo ficou quietinho. Léo fala sempre, não falou nada, Léo. Pode ir. Pois é. Ele falou no chat ali. No chat ele falou, é verdade, Léo. Não, mas eu acho super relevante mesmo o conteúdo que vocês até coloquei lá. Eu tive já experiência de algumas coisas que vocês estão escutando aí, né? Sim. Eu tive já a experiência que a Flavinha comentou, de ser pai. Tenho 2 filhas, uma fez 2 anos ontem. Tendo que ser super participativo, dar espaço para minha esposa também, ela tem as coisas dela, profissionalmente ou pessoal, tem as coisas delas também, então eu acho que é um tema difícil, eu tava querendo abrir a cabeça mesmo para, como vocês comentaram aí, né, ficar medindo os outros com a nossa régua é sempre mais fácil, né? Mas eu vou falar para vocês que eu tô mal acostumado, porque a Flávia, acho que foi uma das pioneiras nesse assunto lá na Whirlpool. E eu estou mal acostumado lá, porque tem muita coisa lá, muita discussão, existe uma preocupação grande. Mais recentemente, em 2016, eu tive particularmente um desafio muito grande, a gente tornou-se uma empresa global, gente de fora, outra cultura, como é que a gente tem essa adaptação com outras culturas também. Eu acho que parentalidade, qualquer que seja o assunto, não é só no Brasil, não é só na minha empresa,
isso é humano, né? Tem que ser em todos os lugares. Então, foi um momento de bastante transição, de mudança, mas puta, me trouxe muito conhecimento também. Eu fiquei mais aberto ainda a entender a cultura de outra pessoa, de outro país. Mas é um conteúdo, como vocês comentaram, que tem que estar pertinente em todas as empresas. A gente está vendo muito movimento aí fora acontecendo. E eu tenho plena, absoluta certeza que esse é o caminho mesmo. Ter essa inclusão. Até a Flavinha até estava com as bandeiras atrás dela da inclusão lá da URPA. A gente teve há 2 semanas atrás, uma semana inteira, até o CEO, o Mark Bitzer, que é o nosso CEO, falando sobre isso. Então, acho que está vindo de todos os lados, assim, sabe? A gente fazendo no nosso cantinho, vindo lá de fora assuntos relacionados a esse tópico. Então, super bacana. E vocês sempre têm trazido também, desde o comecinho estou com vocês sempre têm trazido conteúdos super relevantes mesmo. Escrevi lá e é verdade. Super bacana estar com vocês mais uma vez aí. Obrigado pela oportunidade. A gente que Obrigada, agradece. a gente que agradece. Gente, fiquem à vontade. Eu sei que as pessoas já estão saindo, mas quem quiser falar, quem quiser ficar, a gente não sabe se o mundo virtual é assim, né? A gente está muito bom, muito feliz de estar aqui. Quem mais? Então, acho que vamos... Seu Tunico, eu quero fazer uma pergunta para o seu Tunico. Seu Tunico, valeu você ter ficado nessa reunião? A gente deixou a sala muito suja? Não, por incrível que pareça, essa foi uma das salas que ficaram mais limpas. Foi muita coisa resolvida e deixou a limpo um assunto que é extremamente importante. E eu estou feliz, porque peguei aqui o nome de muita gente e vou mandar o currículo da minha filha para esse povo todinho. Vocês aguardem, viu? Isso aí. Vamos fazer muitos trabalhos ainda. Muito legal. É muito importante em ver e presenciar esse movimento, porque não era uma questão muito levantada. Você vê a preocupação que se tem nisso, né? Como é uma quebra cultural. E isso é pesado, é difícil, né? Você gerar esse movimento, e é muito legal poder estar contribuindo, ajudando vocês e aprendendo muito, muito, muito. Legal. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. E é muito interessante, porque vocês estão vendo o sobrenome do Fernando aí. Na verdade, o Fernando é meu primo. E com a pandemia, né, a gente se perguntando assim, o que está nos salvando nesse momento, né? E aí a gente foi analisar. A gente assiste uma live de artista que a gente gosta, a gente lê livro, a gente escuta música, e a gente foi perceber que a arte é que nos salva nesse momento. E pensando nisso, a gente falou como trazer a arte para os nossos produtos, para proporcionar essa percepção de bem-estar por parte dos colaboradores. E aí a gente teve a ideia de tentar trazer um ator junto com a gente. E eu falei, gente, eu tenho um primo que mora em Fortaleza, porque agora a distância não é mais um impeditivo. Então foi assim que eu resgatei o contato com o Fernando, e está sendo muito incrível a nossa experiência. A gente está com várias soluções, contando aí com o apoio do Fernando, e a gente está realmente levando esse bem-estar para as pessoas que estão cansadas, que a gente está em reunião direto no computador e aquela coisa, né? Então a gente traz o Fernando aí. E a pandemia, então, uma grande oportunidade para a gente ser mais criativo, para a gente resgatar os nossos laços, para a gente ver aquilo que importa. Isso aí. E para qualquer hora dessa, tomarmos o nosso cafezinho virtual com todos os presentes. É verdade. Isso. Lu, a gente vai agradecer, porque eu acho que as pessoas estão tímidas e também a gente não vai segurar mais as pessoas. Gente, muito obrigada pelo momento em conjunto. Vamos nos encontrar nas redes, no e-mail, no chat do Café Virtual, em qualquer espaço que vocês quiserem, LinkedIn. Já sabe, @maternidade das empresas, e nos vemos. Um beijo para todos, gente. Tchau, muito obrigada. Obrigada. Até tchau, mais. Obrigada. Valeu.